mentorado. Venha fazer uma mentoria experimental comigo este mês. Muito bem. Começo aqui de novo falando de NVIDIA. A NVIDIA havia superado agora recentemente o Google e a Amazon. Tinha se tornado a quarta maior empresa do mundo em valor de mercado. Quarta maior empresa do mundo em valor de mercado. E a NVIDIA, inclusive, vale mais do que todas as empresas somadas e listadas com suas ações na Bolsa de Valores brasileira. Impressionante, não é? Soma tudo, todas as empresas que têm ações ordinárias e preferenciais na Bolsa, soma todo este valor de mercado. A NVIDIA vale mais do que todo este pacote. Impressionante, né? Eu acho. Pois bem, a NVIDIA, agora em fevereiro, de 15 de fevereiro, ela tinha ultrapassado o Google e a Amazon, né? E se tornado a quarta empresa mais valiosa do mundo. E isso tinha sido um fato amplamente noticiado nos Estados Unidos de forma especial. Ela ficou atrás tão somente de Microsoft, cujo valor de mercado está um pouco acima de 3 trilhões de dólares, e Apple, que estava em 3 trilhões de dólares, mas diante da última correção, caiu o valor de mercado da Apple para 2,84 trilhões de dólares. Então, além destas duas empresas de tecnologia dos Estados Unidos, a empresa aí de petróleo, a Saudi Aramco, da Arábia Saudita, tem valor de mercado de 2,06 trilhões de dólares. Então, estava aí a NVIDIA ocupando uma quarta posição, né? Quarta posição. Muito bem. Mas essa notícia, agora, com a divulgação, né, dos resultados, ela tende a ser ajustada aí nos próximos dias, né? Veremos qual o valor exato que a NVIDIA vai assumir após a divulgação dos seus resultados. Estaremos atentos para qualquer tipo de atualização. Agora, uma outra coisa que eu queria destacar para vocês, porque entrou no meu radar por conta do que aconteceu, né? Eu quero falar aqui deste case que entrou no nosso radar. Você está falando de quê, Clóvis? Eu estou falando do Bradesco. O Bradesco divulgou o balanço recentemente. Vocês devem ter ouvido, né? E o balanço veio, uma vez mais, ruim, com resultados fracos. E na divulgação do balanço, o banco viu seu valor de mercado caindo, né? E cerca aí de 24 bilhões, né? Num único dia, né? 24 bilhões de reais. As expectativas já não eram positivas, né? Se você olhar o setor bancário, você vai ver que Itaú performou muito bem no ano que passou e o BTG Pactual também. Mas se você olhar, vai ver também Banco do Brasil performando muito bem. Mas se você olhar Bradesco e Santander, os resultados foram pífios, tanto de Bradesco como Santander. Então, só deixa eu tentar aqui resgatar esse número de resultado do setor bancário. Deixa eu ver se eu consigo, porque isso aqui foi tema
da nossa mentoria. Isso foi tema da nossa mentoria. A ação do Bradesco caiu significativamente, né? Foi uma queda muito forte. E, deixa eu ver aqui, aqui, o ranking dos bancos mais lucrativos do Brasil, o Itaú teve um lucro de 33,8 bilhões de reais. O Banco do Brasil teve 33,16, ficou em segundo lugar, bilhões de reais de lucro, viu? O Bradesco teve lucro. O Bradesco teve um lucro de 14,5 bilhões de reais, que foi superior, ficou em terceiro lugar e superior ao BTG e ao Santander. O BTG ficou em quarto, com 9,9 bilhões de lucro, e o Santander com 8,8 bilhões. Ocorre que, quando você compara 23 com 22, aí você vê que o Itaú teve uma valorização, ou seja, cresceu 10,2% em relação ao ano anterior. O Banco do Brasil cresceu 11% em relação ao ano anterior. Mas o Bradesco teve um decréscimo do seu resultado em relação a 2022 da ordem de 32%. 32%. Foi a queda do crescimento do Bradesco em relação ao ano anterior. O BTG cresceu 27%. E o Santander também viu um decréscimo do resultado de 23 versus 22 da ordem de 38%. Conseguiu ser até pior do que o Bradesco. Então, isso nos mostra que a realidade do Bradesco não foi boa, né? A realidade do Bradesco não foi boa. Eu tenho visto de tudo na internet, que até a internet é uma terra de cego, né? E aí alguns dizendo, inclusive, a bobagem de que o Bradesco vai quebrar. Ora, pelo amor de Deus, né? Não sabe nem o que fala. Se afaste dessa gente, viu? Se você segue algum deles, mantenha a distância, eles são perigosos, eles mordem. Acreditem, eles mordem, porque eles são perigosos. Então, definitivamente, o Bradesco ele não vai quebrar, é uma empresa aí de décadas, é um grande banco, vocês viram, né? Mesmo com a queda do resultado comparando ano a ano, mesmo com a queda do resultado comparando 23 com 22, o Bradesco ele teve um lucro de 14 bilhões, ficou em terceiro lugar, 14 bilhões e meio, ficou em terceiro lugar, né? E se você pegar o gráfico do Bradesco, se você pegar o gráfico do Bradesco de longo prazo, você vê que é uma trajetória ascendente há décadas, trajetória ascendente. Eu sempre me lembro de uma história do Luiz Alves, e essa fica também aqui compartilhada com vocês. O Luiz Alves, ele é um milionário brasileiro, né? E o Luiz Alves, ele conta que certa feita ele vendeu uma fazenda que era da família dele. Os tios, a mãe e os tios, tinham pedido para ele vender a fazenda. E aí, uma certa feita, bateu na porta lá da fazenda uma das filhas do dono do Bradesco. Isso já faz muito tempo. E aí ela disse que queria comprar aquela fazenda porque a filha dela estava fazendo equitação, hipismo, né? E que queria uma fazenda para que a filha pudesse treinar e tudo mais. Pois bem, o Luiz Alves disse que o preço era X, que era o que os familiares tinham autorizado ele a vender, e ela disse, pois bem, eu quero comprar, mas eu não vou pagar em dinheiro, eu vou lhe pagar em ações do Bradesco. Aí fez a conta, disse, o valor que você me pediu são tantas ações pela cotação de hoje. Ele concordou e fechou o negócio. Quando ele anunciou isso para os tios e para a mãe, os tios enlouqueceram. E mais ainda, alguns meses depois, ele disse, para meu azar,
Alguns meses depois, a ação do Bradesco entrou em trajetória de queda e só fazia cair, 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 cair. Aí os tios todo dia xingavam ele. Não conseguiam vender pelo preço inicial, né? E aí ficavam furiosos com ele, né? E ele manteve a calma. Eis que depois de um certo tempo, as ações começaram a subir novamente. É o ciclo da vida, né? Altos e baixos. A ação começou a subir novamente. E aí chegou ao ponto de equilíbrio, ou seja, ao ponto em que ele tinha conseguido fazer a venda da fazenda, né, por aquele valor de cotação. Nesse momento, os tios todos venderam suas ações e botaram o dinheiro no bolso, né, aliviados. A mãe quis fazer o mesmo. Ele disse: não, 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 não. A senhora confia em mim, deixe que eu vou administrar esse dinheiro. Eu vou cuidar dessas ações do Bradesco. Na hora que eu achar que devo, eu vou vender. Pois bem, ele não vendeu. E isso foi o que fez ele se tornar um grande milionário. Eu lhe diria mais, bilionário, porque as ações que ele tinha, né, chegaram à valorização, se for olhar antes dessa correção, né, vamos pegar aí o valor de dezembro de 2023, a quantia que a mãe e ele, consequentemente, tinha com as ações do Bradesco, passava de 2 bilhões de reais. Passava de 2 bilhões de reais. Então, isso é só para você ver que é preciso ter calma. Bolsa de valores, você tem que ter paciência e olhar oportunidades. Então, ao meu ver, Bradesco entra no meu radar. Ah, Clóvis, ela vai performar muito bem daqui a 12 meses. Olha, ela tem uma ampla estrada para percorrer. Ela sofreu uma forte queda, ela sofreu uma forte correção, ela não vinha bem desde 2023, mas sim, ela tem chão, ela tem chão para andar. E quando você compra uma empresa, quando ela corrige, mas ela já dá ponto de entrada. Olha, eu olhando graficamente, o que foi que eu vi? É que ela está numa região atualmente fazendo fundo. Ela está numa região atualmente fazendo fundo. E acho eu que ela encontrou uma boa região de suporte. Ela encontrou uma boa região de suporte. Vamos dar uma olhada no gráfico? Vamos dar uma olhada no gráfico? Que fica mais claro para você entender. Você vai olhar o gráfico e vai entender de forma mais clara. A propósito, na nossa mentoria, nós estamos sempre falando também sobre questões de análise gráfica, certo? Então, está aqui, ó. Veja que a ação estava aqui nesse patamar de R$17 no final de 23, tá vendo? E aí ela veio, parecia que ia subir, despencou. Veja como foi essa queda, né? Chegou a 13,40, 13,37, tá vendo? Mas olha o que ela está fazendo, ó. Ela fez aqui, ó, uma figura de arredondamento, tá vendo? Ela fez uma figura de arredondamento aqui e começou a subir, né? Está agora em 14 reais, no dia que eu estou gravando esse vídeo, né? Dia 22 de fevereiro, onde ela está? R$14,02. Portanto, ela veio para essas regiões de fundo, tá vendo? Ela veio para essas regiões de fundo, ó, fundos importantes, e segurou a queda. E agora parece estar fazendo um ajuste para cima diante da queda que foi muito forte. Ou seja, há espaço para subir, há espaço para subir. Se você não acredita que o Bradesco vai falir, se você não acredita que o Bradesco vai quebrar,
este é um ponto de entrada? Tem pessoas da nossa mentoria que fizeram deste um ponto de entrada, né? Há sustentação gráfica para este entendimento? Sim, há. Sustentação gráfica para este entendimento. O Goldman Sachs elevou a recomendação para as ações do Bradesco agora, essa semana. O Goldman Sachs levou as recomendações para o Bradesco essa semana. Aqui a notícia compartilhada com vocês. A notícia compartilhada com vocês. O Goldman Sachs elevou a recomendação para as ações do Bradesco, né? Reconhecendo, no entanto, que há um longo caminho, mas os riscos estão precificados. Então, está aí. O Goldman levou a recomendação para as ações do Bradesco de venda para neutra, né? De venda para neutra. Um pouco mais de um mês após ter rebaixado a recomendação dos ativos. O preço-alvo foi mantido em R$14. R$14. De acordo com os analistas, no mês passado, o rebaixamento se deu considerando os riscos negativos para o consenso e desafios estruturais para a rentabilidade. Para o Banco Americano, embora o posicionamento permaneça fundamentalmente o mesmo, a ação desvalorizou significativamente, uma baixa de 18%. Além disso, o anúncio de Guinness pela administração e o plano estratégico de 5 anos melhoram a visibilidade das previsões de lucro, embora a execução continue sendo um ponto de interrogação. Mas está aí o Goldman se posicionando em relação ao Bradesco. Deste modo, eu entendo que você deve refletir sobre esse aspecto, de que na baixa, se você tem interesse, é o melhor ponto de entrada. Na baixa, se você tem interesse, é o melhor ponto de entrada. Vamos agora para a segunda parte desse vídeo. E nessa segunda parte desse vídeo, vamos falar de Vale. Clóvis, por que a Vale corrigiu tanto este ano? Até que no início do ano o minério de ferro voou, foi a $144 a tonelada. Agora não, agora está numa correção, está em $120 a tonelada. Mas quando o minério de ferro voou, a Vale chegou até R$ 77 e depois cedeu, não foi até os 90. O que está acontecendo? Muita coisa. Muita coisa está acontecendo. Vamos começar destacando que a Vale foi alvo de uma pressão muito forte do governo federal, que queria emplacar Guido Mantega na presidência da Vale. Qual a chance que eu via disso acontecer? Zero. Não via a menor possibilidade. Mas esse ruído ficou durante 2 semanas no noticiário dos principais veículos de comunicação do Brasil, e até do exterior, isso também saiu, e isso perturbou o ambiente, isso fez com que houvesse volatilidade nessas 2 semanas que, de forma nefasta, foi ressuscitado este nome do antigo presidente do Banco Central e ministro do governo do PT para assumir, sem nenhuma qualificação técnica empresarial, para assumir a presidência da Vale. Isso foi descartado, foi jogado na lata do lixo com a bênção de Deus. Pois bem, mas aí outros 2 rumores aconteceram. 3. Na verdade, estamos com a sucessão do CEO em discussão. Havia aí uma corrente que queria a sua saída e há uma corrente que quer a sua permanência. Se ele for sair, vai se contratar uma empresa de headhunter internacional para fazer a seleção de um profissional de mercado, com experiência empresarial comprovada e com visão estratégica do negócio. Pois bem, estamos em meio a essa discussão agora. Hoje sai o balanço da Vale, estamos em meio a essa discussão. A última informação que eu tive de bastidores é que há uma virada a favor do Bartolomeu. Havia há um posicionamento do fundo de pensão do Banco do Brasil, Previ, que é contra a permanência do Bartolomeu. São 2 votos que eles têm dentro do Conselho de 13. E eles tinham conseguido trazer para eles
o Bradespar, o acionista também da Vale. São 3 votos. O Bartolomeu, pelo que eu pude levantar de informações, tinha 6 votos a favor. Né, 6 votos a favor. Só que aí tem 4 ainda que está, vamos dizer assim, subjúdice. Tem 4 que ainda era um mistério. Dentre esses 4 estava um voto da Cosan, né, que virou acionista relevante. Informação que eu tenho é que a Cosan vai virar voto a favor do Bartolomeu. Então, vai ser mais um voto a favor dele, de 6 passa para 7. E há também informação que a Mitsui, empresa japonesa, também vai declarar voto ao Bartolomeu, passa para 8. Então, a distância fica 8-3, 11 votos de 13, faltam 2 apenas que eu ainda não descobri. Mas nós estamos caminhando aí para esse placar de 8-3. Né? E importante dizer que os investidores estrangeiros que têm assento no Conselho da Vale, são 5 investidores estrangeiros, todos já declararam voto no Bartolomeu. Então, vamos aguardar. Acredito que nos próximos dias devemos ter notícias sobre esse nó que será desatado. O que esperar do balanço da Vale? O balanço da Vale, tudo indica que vem muito positivo. Saiu uma notícia na semana passada, e já eu vou fazer um comentário que não tem nada a ver com a Vale, mas que tem a ver para você perceber as questões do subsolo do mundo financeiro. Mas saiu na sexta-feira passada de que a Vale vai trazer um resultado muito forte no balanço que vai ser divulgado hoje. Há uma possibilidade, pela prévia da informação que foi divulgada no broadcast, de que o EBITDA salte aí 40%, chegando a 6,5 bi no quarto trimestre. Tinha tido no terceiro tri um forte recuo no lucro, de 33% na comparação anual, mas a Vale deve mostrar um movimento de recuperação no quarto tri, de acordo com a média das projeções aí de algumas casas que foram ouvidas. A Vale apresentará os resultados no dia de hoje, 22, que é que eu estou gravando esse vídeo, esse estudo para vocês, e à noite, ok? E o que se espera é um avanço de 10% no lucro líquido, na comparação com o igual período de 22, chegando aí a 4 bilhões de dólares. No EBITDA da previsão é de um salto de 40% na comparação anual, chegando a 6,5 bilhões de dólares. Para as receitas, a projeção é de 13,9 bilhões de dólares, ou seja, 9,6% de crescimento em relação ao quarto tri de 22. Quanto ao minério de ferro, o Goldman Sachs estimou que ele fique em torno de 120 dólares este ano. É o preço que ele está agora, nesse exato momento. 120 dólares o preço do minério de ferro. A pérola que eu queria comentar sobre essa divulgação dessa notícia, que aconteceu sexta-feira passada, é que era dia de vencimento de opções. Aí saíram com essa notícia de manhã, as ações da Vale subiram mais de 3%, e as opções, para quem conhece, as opções explodiram. Então, teve gente que ganhou muito dinheiro na sexta-feira do dia de vencimento de opções, graças a essa matéria. Então, esse tipo de coisa acontece, não é proibido, né? Sair com notícias positivas ou negativas em dia de vencimento de opções. Quando são positivas, alguém ganha muito dinheiro. Então, isso nos mostra que o mercado financeiro não é para amadores. O mercado financeiro exige, né, entendimento de sua dinâmica, e quando essas coisas acontecem, a gente que já tem 17 anos de mercado sabe que isso é missa encomendada, né? Essa notícia foi missa encomendada para alguém ganhar muito dinheiro. Bom, vamos esperar o resultado da Vale, mas eu queria, de antemão, dizer que nós precisamos estar monitorando o seguinte: 3 pontos, né? 3 pontos para monitorar sobre a Vale em meio a essa correção. Primeiro,
a definição da sucessão do Bartolomeu. E aí, no primeiro momento, me parece que ele vai ser mantido. É o que eu vejo nesse exato momento. Estou gravando esse vídeo 22 de fevereiro, meio-dia e 45. Tá? A outra questão tem a ver com China. O minério de ferro começou o ano bem, chegou a 144 dólares a tonelada, depois corrigiu, foi a 120 dólares. Por que subia? Porque se acreditava em estímulos dados pelo governo para aquecer a economia chinesa e, em especial, o mercado imobiliário, que está em crise desde 2020, 2021. Então, esse é o ponto. A partir do momento que as dúvidas aumentam, maior a volatilidade. Por isso, o minério de ferro corrigiu. Isso também segura a Vale? Também segura a Vale. Né? Na hora que tiver uma certeza de que a China vai andar, a Vale também anda, não há a menor dúvida disso. A sucessão do CEO ajuda a solução? Sim. Sendo favorável e positiva? Sim. E, por fim, temos aí novas cobranças de dinheiro sobre a Vale. Aqui no Brasil tivemos duas. Tivemos uma cobrança feita pelo governo federal, da ordem de 25,7 bilhões de reais, com relação às concessões, a renovação antecipada das concessões da Estrada de Ferro Carajás, no Pará, e do trecho Vitória-Minas. O governo atual alega que o anterior antecipou a renovação e que essa antecipação gerou vantagem indevida em favor da Vale. Isso aqui vai ser discutido judicialmente ou politicamente. Ao meu ver, olhando de forma simplória sobre este assunto, chega a ser uma atrocidade esse diálogo aqui que iniciou com o ministro Renan Filho, né? Dizendo que o governo não concordava com o que foi feito pelo governo anterior. Ora, quando uma empresa negocia uma concessão, entendo eu que está negociando com o Estado, com o Brasil, e não com o governo do PT, ou com o governo do Bolsonaro, ou do Temer, ou do Collor, ou do Fernando Henrique Cardoso, ou do Lula, ou de quem quer que seja. Você não negocia com o presidente XYZ, você negocia com o Estado brasileiro. Obviamente, dito isso, o governo que sucede o anterior não pode discordar e querer mudar a regra do jogo. O que se tem que saber, e aí passou isso pelas mãos do, na época, ministro Tarcísio Filho, que vendia uma imagem de pessoa competente, né? Séria, decente. Pois bem, se nada disso está errado, nessa crença de seriedade, competência e moralidade do ministro Tarcísio, o processo foi íntegro. Então, esse choro aqui do governo de 25,7 bi, ao meu ver, deve ser jogado na lata do lixo, que é o seu devido lugar. Ponto. Agora, se o ministro Tarcísio fez algo de errado, aí sim, vai ter que ser revisto. Né? Inclusive, o ex-ministro Tarcísio ser responsabilizado sim, se gerou prejuízos ao Estado brasileiro. Né? Agora, esse é um ponto que temos que observar. O outro ponto foi uma sentença judicial da ordem de 47,6 bilhões de reais, como forma de ressarcimento imposta por um juiz federal para que Samarco, BHP e Vale, juntas, paguem este valor para compensação da tragédia de Mariana, do desastre de Mariana. Então, este é outro ponto que, sim, esse está no radar. Esse é mais sério do que aquele outro da parte dos 25,7 bi,
que o ministro Renan Filho quer botar no bolso do governo federal. Não é no bolso dele, no bolso do governo federal. Fique claro. Então, isso tem que ser acompanhado. Isso tem que ser acompanhado. No nosso entendimento, a Vale, sim, precisa ser responsabilizada, tanto pelas tragédias de Brumadinho como Mariana. A grosso modo, o que representaram essas tragédias? A exploração ao limite da ganância do ser humano. Exploração ao limite da ganância do ser humano. Então, houve aí uma ganância, não se quis fazer obras de controle, não se quis fazer obras de controle nas barragens, né? Não se quis modernizar o negócio, e por conta disso, as barragens que já haviam sido condenadas por empresas de auditoria técnica, romperam-se. Mariana pariu Brumadinho, né? Então, a última gestão responsável por essas tragédias deveria, num país sério, talvez até já estar atrás das grades, né? Esse é o meu entendimento. Mas nós não somos os Estados Unidos. Então, aqui, só pobre e preto vai preso. Só pobre e preto vai preso. Essa é a lógica do sistema punitivo brasileiro. Ele não foi feito para gente branca e rica e presa, né? Por isso, temos essa jabuticaba aqui, chamada trânsito em julgado. Trânsito em julgado, criado para garantir a impunidade. Mas não vamos falar sobre isso. Mas eu trago aqui os pontos de atenção com relação à Vale. Esperemos a divulgação